Olá, galera, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês para ministrar essa disciplina. Meu nome é Ana Paula Jardim, sou historiadora e professora de História. Dessa maneira, conduzirei vocês nessa jornada da disciplina Sociedade e Segurança nas Escolas, que é muito importante para a formação de nós sujeitos, além de ser uma disciplina extremamente interessante por discutir questões muito elementares de nosso cotidiano. Espero que tenham bastante atenção e se debrucem muito nas questões que vamos discutir aqui. Gostaria de dar algumas orientações gerais. É importante que cada um de vocês preste muita atenção na videoaula, façam suas anotações e tirem suas dúvidas. Nunca é bom guardar para si o que podemos compartilhar com o outro. Por isso, espero que estejam preparados com seus materiais para anotar cada palavra que julgarem importante. Para tirar as dúvidas, anotem-nas para postagem nos fóruns de estudo. Neste primeiro momento, agradeço a oportunidade de trabalhar essa disciplina e me coloco à disposição para quaisquer coisas que precisarem. Dessa forma, nossa disciplina tem o objetivo de refletir acerca da segurança na escola e de seu papel na construção de um ambiente em que todos os membros da escola sintam-se seguros e responsáveis por estabelecer relações pacíficas e equitárias, tanto dentro quanto fora da comunidade escolar. Além disso, compreender as questões da segurança nas escolas, no contexto de seu espaço geográfico e de seu projeto político-pedagógico, valorizando as relações de vizinhança e de serviço à comunidade. Por isso, estudaremos os conceitos de segurança, relações sociais e educativas na comunidade e na escola, separação e integração, cidade segura, bairro seguro, escola segura. Segurança no interior da escola, o funcionário como agente repressor ou mediador de conflitos, o adolescente infrator e a reeducação, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, iniciaremos nossa videoaula com uma proposta de reflexão. Penso que quando se tratam de conceitos, precisamos muito refletir para buscar em nosso castelo mental as respostas práticas que procuramos. Portanto, quero a ajuda de cada um de vocês para pensar nas questões que vou apresentar aqui. Vamos lá? A criança e o adolescente, como sujeito de liberdade, sujeito de desejos. Até que ponto o comportamento infrator de um jovem ou adolescente é fruto de escolhas ou pressões da sociedade? Conceito de insegurança estrutural. O que é isso? Se você recuar no passado, vai observar que a história da humanidade é perpassada por guerras, conflitos e insurreições por conquista de território, por conquistas de espaço e por reafirmação social, legitimidade de governo e ambição por riquezas e acúmulos de bens. Ou seja, existiu e existe até a atualidade uma cultura da violência, mesmo que velada em nossa sociedade. Até que ponto estamos seguros até de nós mesmos? É fundamental levantar essas questões, uma vez que no fim o próprio Estado é capaz de se voltar contra nós para garantir esse estado de segurança. A proteção que é reivindicada pelo Estado vem a que custo? Qual o preço que pagamos pela segurança? A leitura que estamos acostumados a fazer da realidade se pauta na dicotomia, quase sempre, entre bons e maus. A partir disso, criamos estruturas universalizantes e uma economia de linguagem para dar conta de todas as multiplicidades que nos cercam. Mas será que isso realmente dá conta de cada situação cotidiana que nós estamos sujeitos a experimentar? É fundamental que consideremos o contexto social e histórico, a cultura e as relações estabelecidas, já que nossas ações são um emaranhado de variáveis que podem influenciar ou não em nossas decisões. Ou seja, se eu me posiciono de maneira cruel e decido matar alguém, sabendo que há um conjunto de normas e leis que me proíbem de agir com tal conduta, mas mesmo assim eu faço, não é porque algo ou alguém me forçou, mas porque eu tenho o direito de escolher o modo como eu vou me posicionar. Entramos em outra questão. Além do contexto histórico,
e cultural, há também nossos desejos. Depois dessas reflexões, vamos estabelecer alguns pontos. A construção histórica dos conceitos: segurança, insegurança, violência e subjetividade. Existe uma ligação entre filosofia, história, antropologia, sociologia e psicologia para pensar toda essa dimensão humana. A partir disso, também existe um olhar de cada instância da sociedade que é capaz de ler essas dimensões humanas e suas repercussões sociais. Ou seja, se nós estamos falando sobre segurança, insegurança, violência e subjetividade, é possível identificar claramente, no mínimo, 3 pontos de vista distintos para fazer essa leitura: o jurídico, o médico e o socioeducativo. Então, entramos em outra questão. É possível ressocializar e educar um sujeito? O que seria então isso? Para melhor compreensão, penso que é interessante perpassarmos pelo estudo de alguns conceitos básicos: violência, justiça e segurança. Conforme Walter Benjamin, a tarefa de uma crítica da violência pode se circunscrever à apresentação de suas relações com o direito e com a justiça. Pois, qualquer que seja o modo como atua uma causa, ela só se transforma em violência, no sentido pregnante da palavra, quando interfere em relações éticas. A esfera dessas relações é designada pelos conceitos de direito e justiça. Quanto ao primeiro desses, é claro que a relação mais elementar e fundamental de toda a ordenação de direito é aquela entre fins e meios. A violência é, então, meio para fins justos ou injustos? A violência, enquanto um princípio, se constitui de maneira justificável eticamente? Se nos basearmos no direito natural, que não vê na aplicabilidade da violência um problema, ela é, portanto, um produto da natureza, semelhante a uma matéria-prima, cuja utilização não está sujeita a nenhuma problemática, a não ser que se abuse dela para fins injustos. Apresentar um conceito de violência requer certa cautela, uma vez que, inegavelmente, esse conceito é histórico, ou seja, algo dinâmico e mutável. Suas representações, suas dimensões e seus significados passam por adaptações à medida que a sociedade se transforma. A dependência do momento histórico, da localidade, do contexto cultural e de uma série de outros fatores lhe atribui um caráter de dinamismo próprio dos fenômenos sociais. Desde a pré-história, práticas consideradas por nós violentas eram justificadas para garantir a sobrevivência e a manutenção de indivíduos, sujeitos, comunidades. Ou seja, a partir dessas noções, as grandes civilizações da antiguidade se valeram de políticas de guerra para expandir seus domínios e garantir o exercício de seu poder. Consideramos aqui mais claramente a violência física. Contudo, não excluiremos a violência psicológica, que pode ser bastante exemplificada nos processos de servidão feudais e dominação ideológicas na Alta e Baixa Idade Média, feitas pela Igreja Católica e os nobres, estabelecendo uma sociedade de hierarquias e privilégios sustentada por servos, camponeses e artesãos. Recuar no passado nos dá condições e possibilidades para analisar a emergência e o desdobramento dos principais acontecimentos da história da humanidade. No Brasil, no período colonial, a violência era parte estrutural do sistema escravocrata, que possuía respaldo do aparelho repressor legalizado pelo Estado. A tentativa de escravidão indígena e, em seguida, a exploração da mão de obra africana deu início às demais formas de violência que se sucederam historicamente e ocuparam várias páginas da historiografia brasileira.
No Brasil imperial, a legislação protegia os senhores de escravos de qualquer contestação contra o regime escravista. Os donos de escravos tinham direito garantido por lei de submetê-los a castigos físicos moderados, se porventura os castigos ultrapassassem os limites estabelecidos pela lei, seria acionada a polícia, o que não significava um controle efetivo, pois os fazendeiros é quem possuíam grandes influências locais. Aqueles que tentavam se rebelar sofriam punições severas a fim de servir de exemplo aos outros negros, fazendo com que ficassem intimidados e não mais tentassem fugir. Finalmente, para pôr um fim à forma desumana e violenta de exploração do trabalho a que os africanos foram submetidos, a princesa Isabel promulgou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. No Brasil da Primeira República, os coronéis usavam o voto de cabresto, que é uma forma de opressão, de violência psicológica e até de violência física, para que os eleitores votassem no candidato apoiado por eles. A ditadura, conjuntura que se deu de 1964 a 1985, comandada por militares, restringiu vários direitos do cidadão, dentre eles a liberdade de expressão. Métodos violentos eram utilizados, inclusive a tortura, contra quem se opunha ao regime. Artistas, jornalistas, civis, enfim, muitas pessoas foram exiladas, outras perseguidas e assassinadas por demonstrarem sua indignação contra o regime ditador. Dessa forma, a violência atravessou séculos e foi modificando sua forma, se desdobrando, porém não deixou de existir. Atualmente é um tema bastante discutido, uma vez que ao longo do tempo tornou-se um problema social que atinge o dia a dia do coletivo. De acordo com suas configurações, ela se caracteriza como violência contra a mulher, criança, idoso, violência sexual, política, verbal, física, psicológica, dentre outras. Desse modo, para resguardar a fragilidade da vida humana, filósofos propõem reflexões acerca de conceitos para tentar amenizar o estado de barbárie humana. Aqui aparece o conceito de justiça. A origem da palavra vem de justitia, justiça em latim, e é um conceito bastante abstrato, mas que basicamente remete a um equilíbrio entre direito, igualdade, interesses, riquezas e oportunidades entre pessoas. A justiça na Roma Antiga, civilização que surgiu de uma comunidade pequena, fundada na Península Itálica no século VIII a.C., era representada por uma estátua de olhos vendados. Esse símbolo significa que todos são iguais perante a lei ou todos têm direitos iguais, ao passo que a justiça deve oferecer a igualdade para todos os cidadãos. Conforme o filósofo grego Aristóteles, assim como Platão, a justiça, bem como a sobriedade e a coragem, são virtudes éticas que ajudam na separação entre o bem e o mal. Ou seja, todo humano, a partir do momento em que desenvolve um nível elevado de discernimento das coisas, involuntariamente também desenvolve um senso de justiça, julgando imediatamente cada situação ocorrida em seu cotidiano. Nota-se que não apenas leis e instituições são julgadas, mas também ações individuais. As próprias pessoas, num juízo preliminar, se tornam justas ou injustas. A justiça, desse modo, se divide em dois aspectos importantes: o dos valores éticos, culturais e morais, e o dos direitos sociais, individuais, de ordem jurídica e de ordem internacional. O conceito de justiça muitas vezes é confundido com igualdade. Apesar de seguirem uma mesma linha de ideias, não pode ser confundido, já que a expressão igualdade não propaga uma ideia de justiça. Para os gregos, a justiça nasce junto com a noção de sociedade.
uma vez que, para eles, a organização da sociedade era baseada na segurança de homens que tivessem relações justas. Para os romanos, a justiça é um valor e esse valor deve ser medido, e com este fim, criaram a jurisprudência, que se destina a estudar a experiência humana do justo. Alguns autores da Idade Moderna diziam que o mercantilismo foi uma tríplice reação à ordem feudal, de ordem política, de ordem geográfica e de ordem intelectual, sendo essenciais esses três fatores para a compreensão da justiça e dos problemas socioeconômicos modernos. John Locke, no século XVII, cria o contrato social. Segundo esse contrato, deveria ser exercido de maneira a proteger os direitos individuais. Já Rousseau, partindo de uma ideia de compatibilizar a liberdade individual com os princípios da vida coletiva, desenvolveu sua ideia de contrato social, onde a preocupação era em limitar os direitos individuais e a exigência de igualdade social. Para Marx, a justiça se efetivaria com a anulação total do direito, pois ele e a justiça estão relacionados de tal forma que, se houver um, o outro não poderá mais existir. A lei é uma regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória para se manter a ordem em uma comunidade. A eficácia da lei é diretamente proporcional à autoridade de quem a elaborou. Assim, aquele que se sentir lesado em negócios ou que seja vítima de algum tipo de violência não pode fazer justiça com as próprias mãos, pois, para isso, o Estado possui o poder judiciário. O poder judiciário brasileiro tem sido sistematicamente levado a um plano inferior, pois grande parte da população não tem sequer acesso à justiça legal, adquirida por cada cidadão desde o nascimento. Sem as leis, a sociedade não poderia existir, pois a ideia de penalizar aqueles que transgridem as leis vigentes na sociedade é essencial para a própria sobrevivência dela. Sobre ela, pode-se dizer que nem sempre são justas, pois sabemos da existência de vários casos onde há uma inversão de valores, onde os inocentes são punidos e os culpados ficam livres. Se para os gregos a justiça era baseada na segurança de homens que tivessem relações justas, é justamente nesse ponto que gostaríamos de chegar para que vocês percebam a articulação do conceito de justiça, violência e segurança. Ou seja, conforme veremos no caderno didático, não há segurança onde há violência. Página 56. Significa dizer que é impossível que se constitua um estado de segurança, de paz, se fecha os olhos para toda a construção social da violência. Interessante observar, conforme adendo no caderno didático, na página 56, sobre os substantivos segurança e paz. Conforme o caderno didático, na página 55, a temática segurança nas escolas é bastante recorrente na literatura produzida pelos teóricos da educação, do direito e da história da educação, uma vez que estabelece uma ligação direta com o outro na sociedade. Os conceitos de segurança, poder, violência, indisciplina e justiça atravessam nossas vidas de maneira plural. A escola, por se situar no espaço urbano cada vez mais populoso e conturbado, acaba também sendo uma vítima da violência na sociedade. Mas ela também contém em si mesma relações de força que nem sempre são harmônicas, que geram violências internas, contribuindo para comprometer a segurança que deveria ser uma de suas características. Caderno didático, página 55. Como pensar, a partir dessas questões, como se dão essas relações de força, nem sempre harmônicas, que ocasionam tipos de violência ameaçando as vidas dos sujeitos que habitam esses espaços públicos? A partir da analítica do filósofo Michel Foucault, podemos pensar então nas chamadas relações de poder. Portanto, é fundamental que tenhamos claro em nossas mentes alguns conceitos para nos ajudar nessa leitura da realidade e para compreender como essas forças, nem sempre harmônicas, atuam na sociedade.
Nossa questão se orienta basicamente pela noção Foucaultiana de poder. Não se trata propriamente de uma teoria do poder, mas de uma análise das relações de poder que se estabelecem em estruturas sociais e que balizam tanto a constituição dos sujeitos quanto o papel desempenhado pelas instituições. Como não se trata de uma teoria geral do poder, que buscaria a essência do poder, sua unidade indissociável e irreversível, Foucault toma partido de uma genealogia do poder. Ou seja, mais que um objeto natural, uma coisa, o poder é uma prática que diz respeito a formas variadas que se deslocam no tempo todo e se transformam historicamente. Mais do que relações estáveis, unilaterais, o poder implica uma articulação constante de vários elementos que acaba por constituir um determinado tecido social. O mais importante deslocamento realizado pela análise de Foucault é em relação à concepção que limita a figura do Estado, o papel principal daquele que gerencia os mecanismos de poder. Então, a genealogia do poder pretende, com isso, alterar substancialmente duas análises precedentes. Uma, a análise jurídica, que colocava a questão do poder em termos meramente jurídicos, ou seja, o que estava em questão era o problema da constituição do poder e da soberania. Isso significa que essa concepção se orienta pelo modo como o poder deve se constituir numa ordenação administrativa, numa personagem a partir da qual todo o poder emana e se exterioriza. Outra, a análise marxista, colocava a questão em termos de aparelhos de Estado, isto é, trata-se aqui de um investimento contra o poder na medida em que esse é entendido como estando bem localizado na figura do Estado e seus aparelhos. Portanto, uma concepção que circunscreve o poder numa região determinada e que empreende uma luta contra o poder, imaginando conseguir sobrepujá-lo como a um objeto. Para Foucault, a insuficiência dessas duas análises estava em que ninguém se preocupava com a forma como ele se exercia concretamente e em detalhe, com a sua especificidade, suas técnicas e suas táticas. Contentando-se em denunciá-lo no outro, no adversário, de uma maneira ao mesmo tempo polêmica e global. A mecânica do poder nunca era analisada. Ou seja, essas concepções gerais do poder não podem dar conta do modo como o poder se funciona em seus mínimos detalhes pelo fato de enxergarem somente estruturas gerais de poder e esperar efeitos gerais do mesmo. O que incomoda o filósofo francês é o fato de que ainda não se ter dado a devida atenção ao modo como o poder se exerce e em seus mínimos detalhes, nas camadas mais íntimas da sociedade, nos recantos mais longínquos da estrutura social. O interesse de Foucault pelo tema do poder, como exercício, se dá justamente a partir de uma série de lutas pontuais, resistências individuais e coletivas, que dominam o cenário cultural francês da década de 60. Movimento antipsiquiátrico, reforma do sistema penal, movimento operário, inserção política dos intelectuais, liberação sexual, movimento feminista, etc. Tudo isso constitui, de certo modo, uma nova configuração política que permite considerar, por um lado, que esses movimentos são orientados pelo anseio libertário sufocado durante longo tempo pela estrutura do poder de soberania. Por outro lado, as conquistas realizadas por esses movimentos são um indicativo importante de que a luta constitui a face mais geral do poder e que não se pode concebê-lo agora fora de uma resistência. Todos esses acontecimentos são resistências a certas estruturas de poder, o que caracteriza a luta e o enfrentamento direto por meio de estratégias, mas não se pode dizer que resistir é não exercer o poder. Nesse sentido, aparece aqui
a modificação mais essencial operada pela análise de Foucault. O poder produz, tem positividade. Essa modificação no conceito de poder traduz a recusa pela noção do poder como repressão, como aquilo que oprime, que nega, que diz não. Para ele, essa noção de poder como repressão é inadequada para dar conta do que existe justamente de produtor no poder. Ou seja, ela não dá conta daquilo que é mais substancial no exercício do poder, que é o fato de que sua aparente proibição é, de fato, uma produção. A ideia repressiva do poder está vinculada a uma ideia jurídica em que identifica-se o poder a uma lei que diz não. A pergunta de Foucault é categórica. Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido? Isso significa dizer que a hipótese repressiva esbarraria no problema da resistência direta, da insubordinação, dos motins, da guerra violenta, que inviabilizaria o exercício do próprio poder. Por isso, a tese levantada por Foucault é de que o poder se diz de uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. No encalço dessa tese, outra se perfaz, a de que o exercício do poder se dá por meio de estratégias. A condição de possibilidade de alcançar inteligibilidade acerca das relações de poder está na capacidade de ver o poder se exercendo nas estratégias, nas articulações minuciosas, nas tecnologias políticas sobre os corpos dos indivíduos, na normalização das condutas, na sedução da lei, nas armadilhas do discurso, na disciplina perpetrada pelas instituições. Com isso, saímos de uma visão macro do poder e nos voltamos para a região micro, onde ele de fato se exerce e produz seus efeitos. Caminhamos do centro para a periferia do poder e veremos mais adiante como sermos obrigados a retornar para o centro para mostrar que aquilo que outrora se acreditava ser o lugar do poder, o Estado e seus aparelhos ideológicos, não passa de uma bela invenção do poder, um efeito de poder. Diante desses esclarecimentos sobre a análise de poder feita por Michel Foucault, podemos prosseguir nas análises dos conceitos propostos pelo caderno didático. Como justificativa a esse poder de repressão a que estamos acostumados, o teórico liberal Thomas Hobbes, no Leviatã, traz a ideia de segurança a partir do contrato social. Portanto, entende que um Estado soberano é capaz de proteger os indivíduos de uma sociedade, uma vez que a sua força militar e ideológica se sobrepõe a toda a sociedade. Conformados com a possível vulnerabilidade social, os indivíduos se submetem a essa tutela. Hoje, ainda pensamos dessa forma? Estamos sujeitos a esses contratos sociais? Qual a noção de segurança que temos? Hoje, depois de desenvolvidas as teorias do direito, passa-se a reconsiderar esses conceitos. Não se fala mais em estar seguro pelo medo, mas sim pela afirmação desses direitos fundamentais. No caderno didático, página 58, é possível observarmos o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, lei maior que rege o ordenamento jurídico de nossa sociedade. Para tanto, como todos os conceitos e definições, é preciso reorientar a teoria para a prática. Aqui, trabalharemos a teoria pensando, por conseguinte, a prática escolar. Por isso, precisamos da construção histórica e social da ideia de segurança, em um sentido democrático que condena a prática das desigualdades e violências com sanções punitivas bastante rigorosas. Por isso, precisamos nos ater especificamente à segurança na sociedade e na comunidade, sobretudo na escola. O papel do técnico em infraestrutura escolar, direitos e deveres. O técnico em infraestrutura escolar se ocupa de várias funções que hoje dizem respeito da materialidade da escola,
zelar, vigiar e tomar conta da portaria são três funções que se relacionam intimamente, já que correspondem à integridade das pessoas e da proteção dos bens públicos que constituem o espaço escolar, também chamado de patrimônio público. Caderno didático, página 62. Segundo Baltazar, patrimônio histórico e cultural se compreende aqueles na forma física, como monumentos, bustos, casarões, igrejas, que vocês já devem ter visto em sua cidade, assim como expressões imateriais, tais como a festa junina, o carnaval, danças típicas, além de se manifestarem através de outras celebrações da tradição e cultura popular, classificado conforme o valor que lhe é atribuído. Assim, o patrimônio se caracteriza como conjunto de bens, materiais ou não, que pelo seu valor deve ser preservado e considerado relevante para a construção da identidade cultural de um povo. A sociedade normalizadora. No nível da população, temos um tipo de sociedade que é comumente chamada de sociedade normalizadora ou sociedade de normalização. Foucault considera que a norma, diferente da lei, é esse elemento que circula entre o disciplinar e o regulamentador, que vai se aplicar da mesma forma ao corpo e à população, que permite a um só tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos aleatórios de uma multiplicidade biológica. Portanto, a norma tem um sentido duplo. Se aplica ao corpo para domesticá-lo, adestrá-lo, imprimir-lhe uma certa disciplina e corrigi-lo. E também à população para controlá-la politicamente, uniformizá-la segundo preceitos comuns, homogeneizá-la segundo princípios identitários, proteger os normais dos anormais, fazer viver os normais e deixar morrer os anormais. Ela, a sociedade de normalização, diz Foucault, é uma sociedade em que se cruzam, conforme uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da regulamentação. Aqui residem alguns paradoxos analisados por Foucault, mas que retomaremos posteriormente. De qualquer forma, o grande paradoxo do biopoder está no fato de que o biopoder, se é diferente da forma de poder soberano, não é no conteúdo. Ao contrário, o biopoder é uma extrapolação do poder de matar, um poder de soberania que mata, mas igualmente dá um poder que é o de matar a própria vida. Esse é o paradoxo gritante. Quanto mais o biopoder investe seus mecanismos e suas estratégias no aumento das condições objetivas de vida, mais a vida se perde na dinâmica do biopoder e, cada vez mais, ela escapa ao recrudescimento biopolítico. Por fim, Foucault oferece duas alternativas a partir das quais se pode pensar o paradoxo, a encruzilhada do biopoder. Por um lado, o poder ou ele é soberano e utiliza a bomba atômica, mas por isso não pode ser poder, biopoder, poder de assegurar a vida, como ele o é desde o século XIX. O poder atômico se configura aí como uma espécie de má economia do poder por correr o risco da autossupressão. Ou, noutro limite, vocês têm o excesso, ao contrário, não mais do direito soberano sobre o biopoder, mas o excesso do biopoder sobre o direito soberano. É justamente esse excesso de biopoder que nos remete à proposição com a qual começamos a discussão: fazer viver e deixar morrer. O biopoder não pode resistir ao excesso e ao paradoxo. Não se pode fazer viver excessivamente sem, ao mesmo tempo, deixar morrer incessantemente. O racismo de Estado. A pergunta feita por Foucault, como esse poder tem essencialmente o objetivo de fazer viver, pode deixar morrer? Bom, essa pergunta pode ser respondida à luz da noção de racismo de Estado, desenvolvido aqui e alhures.
Foucault radicaliza sua interpretação acerca do biopoder na medida em que considera que sua emergência trouxe à tona, para dentro dos mecanismos de Estado, um modo peculiar de racismo. Assim, quase todo o modus operandi dos Estados modernos passa, em última instância, pelo problema do racismo. Antes de prosseguir, precisamos nos acercar da definição dada por Foucault. Com efeito, o que é o racismo? É, primeiro, o meio de introduzir, afinal, nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte. O corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Uma maneira de afastar o interior da população, uns grupos em relação a outros. Essa é a primeira função do racismo. Fragmentar, fazer censuras no interior desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder. O segundo aspecto que define o racismo, segundo a lógica do biopoder, é aterrador e se refere à proposição inicial que motiva a nossa discussão aqui. O racismo terá sua segunda função. Terá como papel permitir uma relação positiva, se vocês quiserem, do tipo: quanto mais você matar, mais você fará morrer. Ou, quanto mais você deixar morrer, mais, por isso mesmo, você viverá. O pano de fundo dessa discussão acerca do racismo de Estado é a guerra, a relação guerreira entre os oponentes. Mas, não nos enganemos, essa relação entre fazer viver e deixar morrer, esse acirramento da violência entre as raças não é uma invenção do racismo e nem do Estado moderno. Trata-se, ao contrário, de um tipo de relação cujo dístico é a guerra e que o racismo faz justamente funcionar, faz atenuar essa relação de tipo guerreiro, de uma maneira que é inteiramente nova e que, precisamente, é compatível com o exercício do biopoder. Por exemplo, um tipo de guerra biológica instaurada para eliminar o inimigo, um estado, uma população, uma cidade, um país, uma raça considerada inferior ou impura, ou uma guerra atômica para dizimar um inimigo em função de interesses econômicos políticos, Estados Unidos versus Oriente Médio, ou no nosso caso, uma guerra de raças que se encontra na intolerância bairrista, sua maior motivação, e no falso ecumenismo, seu camuflamento. Exemplo: paulistas versus nordestinos, sulistas versus o resto do país, cristianismo e religiões de origem africana, entre outros. O racismo é aquilo que assegura a função assassina do Estado. A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. Veja que ainda estamos no registro da sociedade de normalização. O racismo de Estado, no modo como aparece no século XIX, é uma espécie de fruto maduro do processo de normalização perpetrado pelo biopoder. Normais, anormais, racionais e loucos, morais, devassos, cidadãos perigosos, sociedade indivíduo, raças no sentido biológico, superiores, raças no sentido biológico inferiores. Esse último sentido do racismo, o biológico, caracteriza bem a transformação operada pelo biopoder quando toma o racismo como princípio das relações de poder nas sociedades atuais. O tema do racismo, arregimentado pelo biopoder, apresenta um inconveniente importante de ser considerado. Trata-se de outro paradoxo. Não basta somente travar a guerra contra os adversários, mas também expor os cidadãos, os próprios cidadãos, à guerra, fazer que sejam mortos aos milhões, incitando cada vez mais a uma guerra interna que tende também cada vez mais a suprimir a população, deixar morrer os indivíduos, abandoná-los à sorte em nome de uma raça biológica idealizada como pura ou melhor. Nesses termos, não se pode pensar em evolucionismo sem pensar a eliminação do perigo iminente da degenerescência. Por isso, nos termos de Foucault, na guerra vai se tratar de duas coisas daí por diante, no biopoder. Destruir não simplesmente o adversário político,
mas a raça adversa, essa espécie de perigo biológico representado, para a raça que somos, pelo que estão à nossa frente. No entanto, mais ainda, a guerra, e isso é absolutamente novo, vai se mostrar no final do século XIX como uma maneira não simplesmente de fortalecer a própria raça, eliminando a raça adversa, mas igualmente de regenerar a própria raça. Quanto mais numerosos fossem os que morrerem entre nós, mais pura será a raça a que pertencemos. Um exemplo claro desse paradoxo constitutivo do racismo de Estado é o nazismo, que Foucault considera um caso paradigmático de exercício do poder disciplinar e do biopoder. Não há sociedade a um só tempo mais disciplinar e mais previdenciária do que a que foi implantada ou, em todo caso, projetada pelos nazistas. O controle das eventualidades próprias dos processos biológicos era um dos objetivos imediatos do regime. Mas, ao mesmo tempo, se tinha essa sociedade universalmente previdenciária, universalmente seguradora, universalmente reguladora e disciplinar, através dessa sociedade, desencadeamento mais completo do que pode assassino, ou seja, do velho poder soberano de matar. Com isso, o Estado nazista apresenta uma tripla condição: Estado absolutamente racista, absolutamente assassino e absolutamente suicida. O Estado socialista, o socialismo, é tão marcado de racismo quanto o fundamento do Estado moderno, do Estado capitalista. A diferença do Estado capitalista: o socialismo não conseguiu prolongar seu paradoxo e dar uma sobrevida aos seus ideais. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Obrigada pela paciência, bons estudos e até a próxima. Abraços!